Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A maioria de nós está fazendo este diário na semana jubilar. Faltam somente 7 dias ao nosso grande encontro na Catedral da Sé para agradecer a Deus e a Nossa Senhora por esses 10 anos e pelos imensos dons que Deus nos proporcionou. É um milagre contínuo. Estamos acolhendo 2.000 pessoas aqui no Brasil, 600 das quais são doentes e incapazes. Sem nem um centavo de verbas públicas, tiramos esses irmãos das ruas e agora eles vivem conosco graças à comovente doação de outros irmãos que até pouco tempo atrás estavam também nas ruas como eles. Náufrago salvando náufrago é o nosso lema. E agora vamos escutar o nosso canto. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, saciou os indigentes de bens, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu a Israel, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor da posteridade de Abraão. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. 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 Em Deus, meu Salvador, em Deus, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, em Deus, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito Continuemos a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 10, hoje dos versículos de 24 a 33.
Todo aquele que se declarar em meu favor, eu me declararei em favor dele. A vida é dura para todos, e em especial para os verdadeiros discípulos de Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você será, tanto mais perseguições você encontrará. Precisa abandonar o medo e a vergonha de ser cristãos, de fazer a diferença. Não tenhais medo de escancarar as portas a Cristo, gritava São João Paulo II. A nossa vida e a nossa postura deve ser esse grito constante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem um servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa ele chamara de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Como é forte esta palavra! Jesus nos leva muito a sério. Ele não brinca conosco e nós não podemos brincar de cristãos com ele. Como meditamos ontem, a vida cristã exige opinião, exige uma firme decisão, uma grande coragem, ou melhor, um grande amor que faz nascer uma grande coragem, porque a coragem sempre nasce do amor. Uma pessoa fascinada por Jesus não lhe rejeita nada. Nada é demais para quem sentiu o amor de Deus. Vice-versa, qualquer sacrifício parece insuportável para quem não ama. Sobretudo os jovens e aqueles que têm um espírito jovem sabem ser generosos, sabem responder com entusiasmo, sem medir os esforços que isso custa. Quando um pai e uma mãe dão a vida a um filho por amor, seguramente não ficam pensando quanto sacrifício custará criá-lo. Somente o amor permite de vencer as intransponíveis dificuldades da vida. Se declarar por Jesus, isso se torna concreto na vida. Por exemplo, até para participar da semana jubilar, alguns tiveram que enfrentar o não dos pais. Tiveram que lutar no ambiente de trabalho para conquistar alguns dias de férias. Tudo isso é se declarar por Jesus. Se Jesus foi rejeitado, nós não podemos esperar um tratamento diferente. Nunca a vida do convertido foi fácil.
e muitas vezes se levou ao martírio. Quem dava força aos mártires? Era seu íntimo relacionamento com Jesus. Vocês conhecem a história dos 40 mártires do gelo? No ano 320 depois de Cristo, milhares de cristãos se espalhavam pelo Império Romano. Apesar de toda a perseguição, o número dos cristãos só aumentava. Havia cristãos em todas as esferas da sociedade, inclusive nas forças armadas, obrigatória para todos os cidadãos do Império. Tudo começou quando o imperador Licínio, como um deus, exigiu que as tropas fizessem sacrifícios e queimassem incenso para ele, que se considerava Deus. O governador da região, chamado Agrícola, onde estavam os 40 soldados cristãos, fez valer a ordem do imperador. Mas estes se recusaram a oferecer sacrifícios em adoração ao imperador. Eis o antigo relato do processo. Não vamos sacrificar, pois isso é trair a nossa fé. O governador, calmamente, porém firme, respondeu: Mas o que vocês falarão aos seus companheiros? Pensem, somente vocês, de toda a tropa de César, irão desafiá-lo? Pensem na vergonha que vocês trarão aos seus companheiros e à sua legião. Mas, ainda assim, os mártires permaneceram firmes em sua posição. Desonrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é algo mais terrível ainda. O governador respondeu: Vocês estão loucos. Vocês não têm nenhum senhor senão César. Em nome dele eu prometo a promoção para o primeiro de vocês que der um passo à frente e cumprir seu dever de sacrificar ao imperador. Após breve pausa, nenhum deles se moveu. Então, Agrícola, o governador, mudou a sua tática. Vocês irão perseverar em sua rebelião? Se perseverarem, preparem-se para a tortura, para a prisão e para a morte. Esta é a última chance. Vocês irão obedecer ao imperador? Embora soubesse que um governador não estava brincando, os soldados, os mártires, se mantiveram firmes em sua resolução. Um deles afirmou: Nada que você vier a nos oferecer substituirá o que perderíamos no outro mundo. Quanto às ameaças de tortura, prisão e morte, aprendemos a negar o nosso corpo quando o bem-estar de nossa alma está em jogo. Açoite-os! Gritou Agrícola. Os próprios companheiros de farda tiveram de prender e açoitar cada um de seus companheiros. Levaram-se para fora, no frio gelado de Sevaste, é mais ou menos a atual Turquia, e quando é inverno e muito frio, muito gelo, tiraram-lhes as roupas e os amarraram em postes. Depois de amarrados, foram chicoteados severamente. Após isso, chicotes com pequenos ganchos de ferro rasgaram sua pele nua, espalhando sangue sobre o gelo. Em meio ao sangue, sobre o branco da neve e aos gemidos de frio e de dor, os soldados que espancaram seus próprios companheiros deixaram o local do açoite sem que nenhum dos 40 soldados cristãos voltassem atrás em sua decisão. Depois de algum tempo, o governador Agrícola ordenou que os 40 fossem presos em sua masmorra até que Lísias, o comandante daquela legião, chegasse a Sevaste. Quando Lísias chegou, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para a lagoa do lado de fora. Lá, segundo os escritos dos padres da igreja, fazia um frio terrível, de bater o queixo. Vocês ficarão nus no lago até decidirem sacrificar aos deuses, disse Lísias aos soldados. Imediatamente,
Todos os soldados tiraram suas roupas e correram eles mesmos em direção à lagoa, extremamente gelada, cercada de neve. Correndo, alguns dos soldados gritaram: "Somos soldados do Senhor e não tememos nada. O que é morrer se não entrar para a vida eterna? Cantemos, irmãos." Perplexo, o governador viu seus guardas puxando uma canção e correr para o lago gelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiras com água quente ao redor do lago. Sua esperança era que os soldados, antes de congelarem, se arrependessem e saíssem de lá para se aquecer e sacrificar ao imperador. Alguns soldados gritavam para os que estavam no lago, tentando convencê-los a saírem de lá. Em algum momento, um dos soldados que estavam fora do lago disse estar vendo espíritos com coroas de ouro pairando sobre o lago, parecendo estar estendendo roupas para aqueles que congelavam no lago. Seus companheiros disseram que ele estava enlouquecendo por causa do frio. Além de estar extremamente escuro, não se podendo enxergar quase nada, o frio cortava os seus rostos. E todos os 40 soldados cristãos deram as suas vidas por Jesus naquele lago congelado. Nenhum se retirou. E fala esta narração que um dos guardas que estavam ao lado do lago, que não tinha sido condenado, ele também se jogou no lago e proclamou de ser cristão. Este é um relato de São Gregório de Nissa, Santo Efrem o Sírio e São Basílio de Cesareia. Todos eles narram o mesmo martírio. E agora vamos ler novamente o trecho do Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "O discípulo não está acima do mestre, nem um servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa ele chamara de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados." Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Vamos agora, irmãos, escrever as frases que mais tocaram o nosso coração.
Podemos nesse momento escolher o nosso propósito, tirar o nosso propósito deste Evangelho que nos convida a nos declarar claramente e fortemente por Jesus. Agora podemos pensar: como concretamente posso colocar em prática este propósito? Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Paz e alegria a todos. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Paz e alegria a todos. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem
determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar.